Boa tarde, turma. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do nosso projeto, Bioquímica Descomplicada. Vamos lá, gente. Hoje, o nosso tema é um tema importante. Boa tarde, Brenda. Seja bem-vinda. Boa tarde, Natan. Seja bem-vinda também. Hoje a gente vai discutir, olha só que legal. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que o entendimento da bioquímica, pode me ajudar a melhorar o raciocínio clínico. Eu sei que talvez você ainda está na faculdade, você não faça ideia do que é raciocínio clínico, mas é basicamente você atender o paciente e saber o que você vai fazer, o que você precisa fazer do ponto de vista nutricional para ajudar ele. É a construção do raciocínio para a elaboração da conduta nutricional mais adequada para esse paciente, tá certo? Seja bem-vinda, Beca! Gostei da animação! Vamos lá, gente! Hoje é a nossa live de número 9, a gente já está 3 semanas. Semana que vem a gente completa um mês, olha que bacana, desse projeto. Estou adorando fazer esse projeto, esse projeto Bioquímica Descomplicada. Para quem não sabe, esse é um projeto que eu dei início com o objetivo de discutir através de lives semanais. São 3 lives semanais, terças, quartas e quintas-feiras, sempre ao meio-dia. Meio-dia eu entro aqui e a gente discute um tema da bioquímica de forma descomplicada e voltada para a prática nutricional. Quem me acompanha aqui sabe que esse é o conteúdo que eu falo, mas se o senhor fala de bioquímica, eu falo de bioquímica, mas o ponto crucial nisso não é que eu falo apenas de bioquímica. É que o meu foco é abordar a bioquímica descomplicada e voltada para a nutrição. E hoje a gente vai falar como que o entendimento da bioquímica pode melhorar o raciocínio clínico nutricional. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo já deve ter ouvido falar que a bioquímica é a base da nutrição. Mas se eu fizesse uma prova aqui para vocês agora, a gente vai fazer uma prova, avaliação, e colocasse uma questão. Justifique a frase: a bioquímica é a base da nutrição. O que vocês entendem como a bioquímica sendo a base da nutrição? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o que é a ciência da nutrição. E qual o papel de nós, nutricionistas e futuros nutricionistas. Basicamente, a ciência da nutrição é a ciência que estuda como o nosso organismo, como através da alimentação e dos nutrientes, eu posso garantir saúde, de forma direta e bem geral, certo? É uma ciência que estuda como, através dos alimentos e da nutrição e dos nutrientes, eu posso garantir saúde para o meu paciente, seja mantendo a saúde de uma pessoa já saudável, ou seja, e também revertendo o quadro de um paciente com alguma patologia. A nutrição tem esse papel. Então, entenda que o papel do nutricionista é, através da dieta, através da prescrição dietética, garantir saúde para o seu paciente. A gente pode dizer que é cuidar do corpo do indivíduo, de forma global, a parte metabólica, parte comportamental também. Eu sei que eu falo de bioquímica, a bioquímica tem mais relação com parte metabólica, da fisiologia do nosso corpo. Mas o entendimento da bioquímica também te auxilia nos outros aspectos dietéticos, como a parte comportamental. Auxilia também um bom entendimento e abordagem nesse quesito também. Então entenda que o papel do nutricionista é, através da nutrição, garantir saúde. Pergunta: como eu posso garantir saúde? Entenda a saúde como um bom funcionamento metabólico, quando o seu corpo está funcionando bem, de forma ótima, organizada. Isso é saúde, de forma, por assim dizer. Como é que eu posso garantir isso através da nutrição, se eu, Luan, ou se eu, nutricionista, não conheço como o meu corpo funciona? Então, quando eu digo que a dieta, a bioquímica é a base da nutrição, porque é a partir da bioquímica que você vai saber como você vai usar a nutrição a favor do seu paciente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu só abrir essa porta que está começando a fazer calor. Entenda. Toda vez que você atende um paciente,
você vai fazer uma prescrição, né? Você vai prescrever a dieta, correto? Para você fazer essa prescrição, vou botar aqui, prescrição nutricional, correto? Para você fazer essa prescrição, você precisa primeiro definir a conduta. Ó, entenda como conduta os aspectos de nutrientes relacionados à dieta, né? Porque assim, ó, a gente, por mais que eu tenha falado que a ciência da nutrição é a ciência que estuda como através dos alimentos e dos nutrientes a gente vai garantir saúde, a gente não prescreve diretamente, na maioria das vezes, né, os nutrientes, né? Pelo menos a prescrição de nutriente não é a base do nosso trabalho, apesar de algumas vezes a gente suplementar algum nutriente específico. Mas a gente utiliza os alimentos como veículo desses nutrientes. O que a gente quer, pensando no funcionamento metabólico, é aquele nutriente, que a gente utiliza um alimento, né, que é veículo desse nutriente, tá certo? Então, quando eu falo da conduta nutricional, eu digo aqui quantas calorias essa dieta vai ter, quanto de carboidrato essa dieta vai ter, quanto de proteína essa dieta vai ter e quanto de lipídio, né? E de vou botar aqui micronutrientes, que entram as vitaminas, os minerais. Isso é definir conduta. A grande questão, para qualquer conduta nutricional, para a definição de qualquer conduta nutricional, sempre que você for definir uma conduta nutricional, você precisa entender como que os carboidratos, como que o nosso corpo metaboliza os carboidratos, as proteínas, o lipídio. Qual o papel dos carboidratos, das proteínas, dos lipídios, das vitaminas e dos minerais, tanto no indivíduo saudável como no indivíduo não saudável. Professor, essa complicação toda, eu tenho que saber o que está acontecendo. Gente, a gente tem uma disciplina na faculdade, no curso de nutrição, chamada de nutrição humana. Nutrição humana é basicamente bioquímica e metabolismo dos nutrientes. É a bioquímica direcionada para os nutrientes. Na disciplina de nutrição humana, pelo menos quando eu ministrava essa disciplina, né? Não sei como é que funciona na universidade de vocês, na faculdade de vocês, a gente falava sobre carboidrato, proteína, lipídio, vitaminas, minerais, fibras, água, metabolismo, função, necessidades. Então isso é basicamente bioquímica. Então, por que eu tenho que prescrever carboidrato na dieta? Por que eu tenho que prescrever proteína na dieta de um paciente? Porque a proteína é importante, professor. Importante para quê? Como? Como é que ela funciona no nosso organismo? Então, eu posso afirmar para vocês que para a definição da conduta, eu tenho que entender o papel dos nutrientes no nosso organismo. Isso é bioquímica. Tá certo? Isso é pura bioquímica. Mas aí você pode fazer essa pergunta, mas professor, se definição de conduta, né, é pura bioquímica, só precisa saber bioquímica para definir a conduta, porque existem tantos profissionais que se formam sem saber bioquímica e conseguem, de certa forma, atuar, né? Vamos lá, a gente vai entrar numa questão. Para definir a conduta, o quanto eu vou ofertar de nutrientes para o meu paciente, eu tenho que ter um bom entendimento de bioquímica, afinal de contas eu tenho que ter o papel de cada nutriente no nosso organismo, não é verdade? Além disso, eu tenho que ter uma noção, uma ideia, né, dos estudos, do que a literatura científica diz. Tá bom, carboidrato é importante para a geração de energia, né? Carboidrato é importante para a geração de pentosas, de substâncias importantes para o nosso organismo. Mas quanto eu tenho que ofertar? Quanto que os artigos mostram que é saudável para o meu paciente, ou que é necessário para ele? Então, sabendo a função e o metabolismo, a gente vai para os estudos para avaliar a dosagem, né, com necessidade diária de um indivíduo. Tudo bem. Então, isso existe na literatura, né? E a gente pode perceber lá que tem uma faixa, às vezes de carboidrato vai de 40% a 60%. Né? Eu acabei de receber um colega aqui que mandou mensagem para mim justamente com essa dificuldade. Ele estava na faculdade, está na faculdade ainda, né? Está lá estudando as necessidades, as RDAs, né? As tríades dos nutrientes, mas está com dificuldade de montar a dieta. Sim, professor, de 40, 60, mas quanto que eu escolho? Eu não consigo bater, não consigo deixar tudo equilibrado. É muito difícil para mim calcular, estipular, deixar tudo equilibrado do ponto de vista dietético. Isso é, de fato, complicado, né? Quando você está começando.
Mas entenda que a conduta depende de um bom entendimento do funcionamento metabólico, né, ou do papel dos nutrientes, do papel do nutriente em nosso organismo, e também do entendimento dos estudos. O que é que a literatura diz? Sim, caloria é importante, energia a gente sabe que é importante para o nosso organismo. Isso é fato. A gente entende lá o papel do ATP, né, gerando energia, gerando trabalho biológico. Mas quanto eu tenho que ofertar de energia? Aí os estudos trazem para a gente. Tudo bem, isso é importante para definir a conduta nutricional, né? Além de saber isso daqui, o metabolismo dos nutrientes, você tem que saber as condições clínicas do seu paciente. Gente, tem gente que trabalha com diabetes e não entende a fisiopatologia do diabetes. Eu acho isso absurdo, sabe? Como é que você vai auxiliar o tratamento do paciente diabético se você não entende o que está acontecendo no organismo desse paciente? Aí, mais uma vez, eu lanço aquela pergunta para vocês. Mas, professor, se a bioquímica é tão importante, né? Por que tem tanta gente que se forma sem aprender esse conteúdo? E atua, né? Atua em consultório, né? Gente, é por isso que a gente ouve, né, tantos terrorismos nutricionais e tantas condutas inadequadas, né? Ontem a gente estava aqui na live e alguma colega fez uma afirmação que eu discordei, né, do desenvolvimento do diabetes ou de um pré-diabetes relacionados ao consumo de frutas. Ontem o tema da nossa live foi frutas ou açúcares industrializados e refinados, ou a frutose na fruta é a mesma dos industrializados. A gente discutiu na live de ontem, que está disponível aqui e também no meu canal do YouTube, né? E aí ontem houve uma afirmação por parte dessa colega, não estou acusando ela de nada não, eu não concordo com essa afirmação, né, de que o desenvolvimento de um quadro de pré-diabetes foi decorrente do consumo excessivo de fruta. Aí eu falei que você atribuir a uma doença, né, a um único fator, uma doença multifatorial como é o diabetes, né, a um único fator como é o consumo de frutas é complicado. Falta o quê? Entendimento da fisiopatologia do diabetes, dos fatores metabólicos que levam ao desenvolvimento do diabetes, certo? Então, se você não entende esses fatores fisiopatológicos, né, você vai afirmar que o que levou ao desenvolvimento do diabetes foi o doce, quando na verdade foi o doce inserido em um contexto, né? Porque o mais importante nesse caso é o contexto hipercalórico, sedentarismo, né, excesso de gordura. Então, por mais que a gente fale, professor, mas tudo em excesso, rolou uma discussão lá bem longa, que na minha postagem sobre pão e emagrecimento, né? Aí uma colega fez, professor, mas tudo em excesso é prejudicial, inclusive a água. Aí um rapaz lá que estava discutindo falou, a água em excesso é prejudicial? Isso é absurdo. Eu falei, água em excesso, eu fiquei com preguiça de discutir, mas a água em excesso é prejudicial. Qual o prejuízo do consumo excessivo de água, professor? Hiponatremia, você pode diluir seus eletrólitos, por assim dizer, se essa água não tiver, por exemplo, e tem a toxicidade. Você vai ter uma hiponatremia, que é a redução de sódio. Isso é comum em atletas que fazem reposição hídrica e não fazem reposição de eletrólitos. Na prática é difícil a pessoa beber tanta água, né, a ponto de se intoxicar por esse excesso de água. Mas na prática esportiva isso acontece, certo? Então se tornou perigoso. É perigoso. É comum? Óbvio que não, certo? Mas voltando, né, por mais que a gente saiba que o consumo de frutas em excesso pode ser perigoso, né, mas você atribuir o desenvolvimento de uma doença a um único fator é complicado. É o que a gente vê, né, alegações de que o pão vai fazer você engordar, né, alegações de tratamento de doenças com protocolos dietéticos específicos, né? Eu lembro que teve uma vez que surgiu uma polêmica, saiu em revista, em jornal, do tratamento de câncer com dieta cetogênica. Enfim, então a gente tem interpretações equivocadas, né, das condutas nutricionais para as diferentes situações da nossa vida. Então, se você quer ter mais segurança, você quer ser um profissional seguro, né, saber exatamente o que você está fazendo, dos benefícios e dos possíveis riscos que esse protocolo possa levar ao paciente, você precisa prescrever, você precisa entender bioquímica, gente. Não é uma opção.
Eu vejo gente falando, é uma opção eu querer estudar bioquímica ou não. Não é opção, é obrigação. Você não escolheu nutrição, você precisa estudar esse conteúdo. Não tem conversa, não tem discussão, não tem como você ser um bom profissional se você não se sentir confortável ou não buscar esse conteúdo. Né? Senão você vai se tornar aquele profissional Ctrl+C, Ctrl+V. É isso que vocês querem ser? Eu prescrevi 2,2 gramas de proteína para hipertrofia porque Luan falou. Eu estava numa live lá de Luan e ele falou que para o emagrecimento a prescrição de proteína pode ser 2,2. Como o Luan falou, está falado, eu não sei interpretar o que ele falou lá, não sei em qual contexto ele falou, não quero nem saber por que é 2,2 da fisiologia da bioquímica, eu quero o que o Luan falou. É o professor que eu gosto, eu acho o Luan inteligente e vou lá para escrever 2,2. Foi o que esse rapaz que estava discutindo falou, tem um profissional que tem 5 milhões de seguidores, o Luan só tem 64 mil, em quem é que eu vou acreditar? Vocês acreditam que ele falou isso? Aí eu simplesmente fiquei sem ter resposta, não sei o que responder. Eu acho que esse rapaz não era nutricionista, certo? Nem estudante de nutrição. Era uma pessoa leiga. Até justifica uma pessoa leiga cair nessas falácias, nesse papo furado, nesse papo furado. Mas enfim. Então, a determinação da conduta, você precisa entender. Isso aqui tudo, é bioquímica. Isso aqui tudo é bioquímica. Vou ter até um ponto a mais aqui. Então, entender isso daqui, olha só. Entender metabolismo dos nutrientes é um pré-requisito para você prescrever de forma correta. É um pré-requisito. Professor, se eu não souber isso daqui, se eu não souber para que serve um carboidrato, se eu não souber para que serve uma proteína, se você não souber para que serve um carboidrato, você vai ser aquele profissional que afirma: a gente não precisa comer carbo porque o nosso corpo produz. Tudo bem, então você vai viver só a base de ômega 3, ou 6 e 9, porque as outras gorduras o seu corpo produz. Então você vai viver só a base de aminoácidos essenciais também, porque os não essenciais o seu corpo produz. Então faz sentido isso na cabeça de vocês? A pergunta é, eu não vou comer carboidrato porque meu corpo produz, mas a partir de quê? Qual o custo dessa produção? Será que essa produção é tranquila? Será que tem um custo? Será que meu corpo gasta algum outro nutriente para fazer isso? Desvia aminoácido, tudo bem. Qual o risco disso? O que eu tenho que adequar na ingestão dietética? Eu vou cortar carboidrato da dieta do meu paciente diabético porque ele está com desregulação do metabolismo da glicose. A glicose está alta, então tem que cortar carbo. A pergunta é, por que esse carbo está alto? Ele veio de jejum, ele não comeu carbo. Esse paciente veio de jejum e não comeu carbo, mas a glicemia dele está alta. Então o problema não é por conta do carboidrato. O fato da glicemia dele estar alta não é por conta do carboidrato. São outros fatores. Vocês entenderam a importância que isso daqui tem? Vocês entenderam a importância que o entendimento da bioquímica e metabolismo dos nutrientes tem na determinação da conduta? Isso é a base. O que é emagrecimento? Como é que funciona? Como é que a gordura sai do nosso corpo? Já teve live aqui que a gente falou sobre isso, né? E o que eu tenho que fazer? Hoje mesmo eu respondi um stories, uma pergunta de uma colega que fez um questionamento. Professor, o nosso corpo prefere oxidar gordura e poupar glicose, né? Isso é fato. Sempre que houver um ambiente favorável para a oxidação de gordura em detrimento dos carboidratos, o corpo vai estar oxidando gordura. Eu estou aqui parado, o corpo está oxidando gordura. Se a demanda de energia aumenta e essa gordura não dá conta no que diz respeito à velocidade de produção de energia, entra em cena os carboidratos. Mas a prioridade é sempre do carbo, para a maioria dos tecidos, ou das gorduras, para a maioria dos tecidos. Então isso significa que a gente emagrece se isso acontecer? Não. O emagrecimento não depende de uma oxidação de gordura do seu corpo. Meu corpo está oxidando gordura. Até o organismo do indivíduo obeso, ele está oxidando gordura o tempo inteiro. Mas por que ele não emagrece, professor, se ele está queimando gordura? É porque essa gordura que ele está queimando pode não ser proveniente do tecido adiposo, pode ser da dieta. E principalmente, por mais que ele queime gordura, por outro lado, ele está guardando muito mais. Então o fato de você queimar gordura não determina emagrecimento. São outros fatores. Professor, então como é que eu faço isso? Déficit calórico. Simples. Professor, se eu entender, então quer dizer que se eu entender bioquímica dos carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais, né? Bioenergética, se eu entender isso aqui tudo, eu ainda vou ser um bom nutricionista? Depende. Como assim depende?
Porque vem a outra parte da nutrição. Uma coisa é você determinar a conduta mais adequada, isso aqui é raciocínio clínico. Ó, se você tiver um bom entendimento da conduta, você tem um bom raciocínio clínico. Então, para você ter um bom raciocínio clínico, é você saber exatamente o que o paciente precisa do ponto de vista nutricional. O paciente chega aqui no meu consultório, ó, senta aqui na cadeira e fala, mano, eu tenho isso, isso e isso. Meu objetivo é esse, esse e esse. Eu tenho diabetes, hipertensão, obesidade. Preciso alcançar tal objetivo. Quando o paciente fala para mim, eu faço as avaliações necessárias para ele, a conduta do que eu vou fazer já está clara na minha cabeça. Eu já sei exatamente o tipo de dieta que eu vou prescrever para o paciente. Quando ele chega no consultório e conta o objetivo dele, eu faço a avaliação, termina a anamnese. Durante a construção da anamnese, eu já sei exatamente a conduta. A parte que demanda mais tempo é a prescrição. Como assim, professor? Conduta e prescrição não são a mesma coisa? Não. O que fazer, eu já sei. Isso aqui é o quê? O que? Prescrição é como. Tá bom. Quando o paciente chega aqui no meu consultório, o raciocínio clínico já está, ó. Ele precisa de uma dieta assim, hipocalórica, hiperproteica, tem que focar nas vitaminas, minerais, XYZ, né? Então esse raciocínio já tem rápido, fácil, porque tem um bom entendimento disso daqui, bioquímica, fisiologia, né? A prescrição depende de outros fatores. Como assim? Tá bom, eu defini que esse paciente vai ter 40% de carboidrato na dieta dele. Vamos lá, sei lá, 40% de 2.000 quilocalorias, né? Vai dar 1.000 menos 200, vai dar 800 calorias. A gente divide isso daí por 4, né? Vai dar 200 gramas de carboidrato por dia, aproximadamente. Tá bom, eu defini que a dieta dele vai ter 200 gramas de carboidrato no dia. Como eu vou ofertar isso? Como eu vou prescrever esse carboidrato? Vai ser pão? Vai ser arroz? Vai ser macarrão? Essa é a parte que demanda mais tempo. Olha só, se você tiver um bom entendimento da bioquímica, se você tiver um bom conhecimento da fisiologia, de como é que o organismo funciona, né, da fisiopatologia, da área que você trabalha, das doenças, do câncer, da diabetes, se você tiver um bom entendimento disso, conduta já está clara na sua cabeça. O que vai demandar mais tempo, e isso tem impacto direto no sucesso da sua prescrição, é saber como. Sim, eu defini o carboidrato, a conduta. Para ele, 40% é o mais indicado. Faz mais sentido. Mas como é que eu vou ofertar esse carboidrato? Vou ofertar pão, arroz, macarrão, frutas, né? Aveia. Para você entender isso, você vai precisar conhecer os hábitos alimentares do seu paciente. Então, entendendo a conduta, sabendo o que é essencial, por exemplo, a prescrição fica mais fácil e você não precisa fazer terrorismos ou cortar alimentos que o paciente gosta, obrigar ele a comer semente de chia, sal rosa do Himalaia. Se você entende a conduta, se você entende o que é essencial ofertar na dieta do seu paciente. Se você entender isso daqui, você não precisa fazer terrorismo, às vezes privar o seu paciente de coisas que ele gosta, porque, gente, a alimentação vai além da nutrição. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu acho que passou. E você não pergunta nada a ele para saber o que, genética, o que ele come, o que ele gosta, exames que ele possua. É isso daqui. Conduta a gente vai construindo a partir disso. A prescrição, exames bioquímicos é importante para definição de conduta, avaliação antropométrica, objetivo é importante para avaliação de conduta. Tudo isso é importante para avaliação da conduta. Para avaliar, para prescrição, aí eu pergunto hábitos, né, preferências alimentares, rotina, situação financeira, capacidade de preparo. Tudo isso porque eu preciso transformar minha conduta em comida. E o que ele vai comer depende de outros fatores. Exatamente, exame, deficiência, tudo isso aqui eu vou usar para construir a minha conduta. Na consulta aqui, é por isso que a consulta de um nutricionista dura aproximadamente 1 hora ou mais, né? É porque a gente precisa coletar, além de informações para a definição da conduta, né? Que é baseada na anamnese, nos hábitos alimentares, nos exames, caso necessário, né? No que a gente é como se fosse a consulta, a gente vai conhecer o quadro atual do seu paciente.
definir a conduta, a gente vai basear a nossa prescrição. Conduta é baseada a partir da anamnese que a gente faz com a nutrição. Exatamente. Você faz uma anamnese completa com informações necessárias, elabora a conduta, né? E depois você transforma isso em prescrição. A gente perde muito tempo nisso daqui, ó. E de fato, né, que é transformar a conduta em comida. De fato, se você tiver olha só, se você tiver um bom entendimento da bioquímica, você vai direcionar mais energia para aquilo que é necessário, para aquilo que vai fazer o seu paciente seguir a dieta. Porque definir a conduta, tá, é X gramas de carboidrato, proteína e lipídio. Mas o paciente não come carboidrato, proteína e lipídio, ele come arroz, macarrão, ele come feijão, ele come frango, ele come carne. Então você transformar isso aqui em conduta requer, além de uma boa anamnese, né, tempo. É nisso daqui que a gente deveria perder tempo, por quê? É isso daqui, ó, que vai garantir a adesão. É isso daqui que vai fazer com que seu paciente siga a conduta, siga a sua dieta e tenha resultado. Tem gente, por exemplo, que faz uma dieta, uma prescrição muito boa, mas com conduta errada. Prescrição boa é o quê? Aquela dieta fácil de seguir, sabe? O paciente consegue seguir, foi adequada a rotina dele. Ele falou, Luan, tá tranquilo, consegui seguir tudo certinho, consegui preparar, mas a conduta tá errada. Ele fez uma dieta hipocalórica, hipercalórica para um paciente que quer emagrecer, porque ele ouviu que carboidrato estimula a insulina, impede a obesidade, e aí ele colocou bacon, ovo, aí fez um café da manhã com 1.500 calorias. Aí o paciente, olha Luan, tá massa, adorei, ovo mexido com bacon, delícia. Tá emagrecendo fulano? Ainda não perdi nada. Mas tá delícia a dieta, tô seguindo tudo que você passou a seguir. Eu vi lá, doce de leite pós-treino, adorei. Fiz uma caminhada na esteira de 20 minutos e tomei uma lata de leite condensado. Por quê? Você não definiu a conduta, você não entendeu a conduta de forma correta. Então vocês conseguiram perceber a importância desse entendimento para a construção do raciocínio clínico e depois a elaboração da conduta nutricional? Vocês entenderam, por exemplo, essa live daqui, ó, já explica a importância da primeira live dessa semana, da terça e da quarta. Primeiro eu falei, pão todos os dias pode? Se você tiver um bom entendimento da bioquímica, você vai saber quando ele pode e quando não pode. Açúcar das frutas é a mesma coisa. Fruta faz mal? Se você não tiver um bom entendimento da bioquímica, da fisiopatologia, você vai saber que fruta, quanto que ela pode e quanto que ela não pode, ou quanto que ela pode, sem ter que fazer terrorismo nutricional, sem ter que atribuir um prejuízo ou alguma coisa a um único alimento. Professor, se eu entrego a dieta do paciente no dia da consulta, mas depende do paciente, depende do objetivo, depende da complicação dele. Na maioria das vezes sim, meu trabalho com indivíduos que desejam mais hipertrofia, emagrecimento, na maioria das vezes eu entrego eu monto com ele a consulta, a dieta. Como eu falei, a conduta já está fácil. Eu só vou transformar em prescrição a minha conduta. Então, como eu tenho um raciocínio rápido para elaborar a conduta, de saber o que fazer, como fazer, ele senta aqui comigo no consultório e monta junto comigo. Ó, fulano, seu café da manhã, eu acho interessante a gente ter uma característica X, Y, Z de nutrientes. O que você gostaria de comer nessa refeição? O que você tem o costume de comer? Ah, Luan, como uma pizza. Não, pizza não dá. De manhã não pode. Vamos lá pensar nisso. Ah, Luan, prefiro mandioca, aipim cozido. Aí a gente vai montando junto, né, a prescrição dele, com alimentos que ele gosta, já que a conduta já foi definida. O paciente senta aqui comigo, monta a conduta, ele participa, já sai com a dieta pronta e sente que vai ser tranquilo. Se o paciente ligar e falar, não estou conseguindo seguir. Eu falei, como você não está conseguindo seguir? Você montou a dieta comigo, estava mentindo então? Né? Às vezes acontece isso, mas na grande maioria das vezes, quando o paciente participa do processo de elaboração da prescrição, ele não reclama do que ele conseguiu ou não seguir, certo? E ele tem mais resultado. O papel do nutricionista não é fazer apenas contagem de caloria. Com certeza, Terezinha, com certeza absoluta. Mas para você fazer a prescrição, a adequação, você tem que fazer isso daqui antes. Não tem para onde correr. Não é só isso. Por isso que eu falo que o entendimento da bioquímica vai te ajudar a fazer isso daqui, ó. Prescrição entre a parte comportamental. É aquele nutri que não avalia isso e coloca salmão na dieta de uma pessoa que não tem
não ganha nem um salário mínimo. A maioria, eu estava conversando com minha esposa esses dias, né? Minha esposa tem uma empresa de alimentação saudável. E aí lá, ela fica mandando algumas informações de alguns nutricionistas. Eu falei, ó, Pri, se essa profissional for pro SUS aí, ela pede para sair no primeiro dia. Porque os alimentos que ela prescreve não é para todo mundo. Então, na cabeça daquela profissional, só é saudável quem come chia. Quem come pão feito com farinha de não sei aonde. Isso não é... Eu não acredito nisso, certo? A nutrição tem que ser, eu não diria o mais simples, mas tem que ser o mais adequado à realidade da pessoa. Nada de errado você comer um pão com a farinha de não sei aonde. Nada de errado. Se você gosta, se você tem condição financeira para fazer isso, tudo bem. Mas daí você acreditar que isso é necessário para ser saudável, isso é errado, incorreto. Tá certo? Professor, vejo que os exames bioquímicos é algo primordial para um consultor nutricional, mas vejo que as universidades não têm essa grade no curso. Meire, vou falar uma coisa para vocês. A gente utiliza errado os exames bioquímicos. O exame bioquímico é para complementar. Você não fecha diagnóstico com o exame sozinho. Sem clínica, por exemplo. O exame bioquímico faz parte do diagnóstico, juntamente com o exame antropométrico, com avaliação clínica, né, semiologia. Então, quando você solicita exame, tem que ter indicação primeiro. Por que você está solicitando o exame? Durante a consulta eu percebi alguns sinais e sintomas que eu vou investigar. Você complementa essa suspeita com os exames. É assim que exame deve ser utilizado, tá certo? Ele é um complemento diagnóstico. Matheus e Rafael, né, são os dois professores que estão comigo na comunidade, a gente estava tendo uma discussão esses dias. Né? Aí eles falaram uma coisa interessante, uma ilustração bem interessante, né? Na tomada de decisão da prescrição, da conduta, né? Por exemplo, eu não falei para vocês que a anamnese é importante para você coletar dados, definir a conduta. Se você tiver um raciocínio clínico, você vai definir a conduta de forma rápida. Mas eles trouxeram uma analogia interessantíssima aqui, ó. Matheus e Rafael são dois irmãos, são os dois professores que estão comigo na comunidade. É como se fosse uma barrinha de progresso, né? Durante a consulta na anamnese, você vai coletando informações e você vai aumentando essa barrinha de progresso. Aqui tem dado de exame, aqui tem dado de antropometria, aí aqui tem um dado de anamnese. Aí você vai coletando informações e aumentando a sua barrinha de progressão para quando chegar aqui, ó, ponto. É mais provável que essa conduta aqui seja mais interessante. Então você nunca deve pegar o dado de um exame e tomar ele apenas como base para a sua conduta. Não faz isso. Isso não existe. Se você faz isso, está fazendo errado. Porque o diagnóstico nutricional a gente constrói com inúmeros fatores. Então, Rafael ou Matheus, não sei quem foi que estava conversando aqui, eu achei fantástica essa analogia, né? Porque você vai construindo o seu diagnóstico, consequentemente a sua conduta baseada nesse diagnóstico, a partir dessa progressão. Você vai coletando informações, ele chegou aqui cansado, consultório cansado. Aí você avaliou lá, isso é um indicativo, um sinal clínico, chegou cansado, beleza. Aí você avaliou a dieta dele, você viu que era pobre em ferro. Então você fez um consumo alimentar, tudo bem. Aí você fez uma análise clínica lá, percebeu mucosa clara, encheu outra barrinha. Aí você, vou solicitar um exame, solicitou o exame, ferro baixo. Aí você tem uma barrinha de progressão já cheia, indicando o quê? Anemia. Pronto. Não é você pegar um dado só, às vezes tem dado, obviamente, por exemplo, você faz um raio-x, você não precisa de outro dado para saber que o osso está quebrado, né? Isso não tem para onde correr. O paciente chega na sua frente com excesso de peso, você não tem que fazer, você não precisa, para dar o diagnóstico de obesidade nele, e se a base da sua conduta, pesar ele. Professor, você precisa ter o dado, mas você sabe que independente do peso que deve na balança, a conduta para ele vai ser para o tratamento de obesidade. Então tem alguns parâmetros que são óbvios, tem outros não. Então, exame bioquímico, na maioria das vezes, não é um parâmetro óbvio. Você precisa complementar ele com outros dados. É assim que funciona. Medicina, ciência da saúde, nutrição funciona assim. Certo? Peguei aqui um exame. Baseado nisso, você só tem 30 dias de vida. Tem gente que faz assim, baseado nisso, você tem que cortar o leite. Mas por quê? A pessoa nunca demonstrou
sinais de intolerância à lactose, nenhum sintoma relacionado a isso. Aí você pegou um exame, ó. Então tem muita gente que interpreta, né, a utilização de exames bioquímicos de forma incorreta. É aquela pessoa que pede 1000 exames e não sabe interpretar. Então muito cuidado com isso. Mais importante, o profissional faça a prescrição na realidade do paciente. Exatamente. Difícil um profissional de nutricionista que não entende com profundidade. Difícil um profissional de nutricionista que não entenda. Difícil não, Terezinha, é fácil. Várias pessoas não entendem nem a aplicabilidade, nem para que serve um exame, e muito menos sabe qual dado ele está passando ali para você. Agora eu entendi. Ó, Matheus acabou de entrar, não sei se Matheus ainda está aí. Agora eu não sei se foi o Matheus ou o Rafael que discutiu. Essa barrinha eu achei fantástica, né? Eu sempre falo para ele, a gente precisa passar conteúdo de forma simples. Aí quando o Matheus ou o Rafael fizeram essa analogia, eu achei fantástico. Né? Da barrinha de progressão para a determinação da conduta. Estou adorando a aula, depois pergunta fora do tema da aula. Rodolfo Pérez afirmou hoje em live que colágeno tem eficácia sim para a pele em pessoas depois de 35 anos. O que acha? Lázaro, eu já li alguns artigos mostrando benefícios da suplementação de colágeno para essas pessoas. Na verdade, essa é uma questão. Ó. A maioria dos artigos que trazem benefícios do colágeno são para pessoas de 30 a 60 anos. 35 a 60 anos. Só que a minha crítica ao colágeno, inclusive a esses artigos que trazem... Voltando. Às vezes eu falo uma coisa, a Siri ativa só. Estão conseguindo me ouvir bem agora? Como é que tá o áudio? Tá falando, entrou, acho que travou, sem som. Pera lá que eu vou voltar aqui na pergunta de Lázaro. Pronto, a pergunta de Lázaro em relação ao colágeno. De fato, tem alguns artigos mostrando benefícios para a pele, né? Justamente nesse grupo específico de pessoas. A minha questão é sobre a qualidade desses artigos. A maioria desses artigos são patrocinados pela indústria farmacêutica, isso não invalida o estudo, mas a metodologia, né, protocolos que são necessários para a gente avaliar se de fato o benefício foi do colágeno, faltam. Eu dei uma aula sobre colágeno recentemente no meu canal do YouTube. E essa foi justamente a minha crítica. Tanto que eu finalizei a aula falando o seguinte: colágeno funciona? A gente ainda não sabe. Por mais que tenham artigos mostrando benefícios, esses artigos não fazem um controle, por exemplo, da alimentação. Como é que você vai suplementar, né, algo pensando em melhorar um aspecto que é influenciado diretamente pela alimentação? Então a alimentação precisa ser rigorosamente controlada nesses estudos. Senão você não tem como saber se foi o colágeno ou se foi a alimentação que mudou, sabe? Então faltaram alguns parâmetros, alguns dados importantes. Foi isso que eu li na maioria dos estudos que trouxeram benefícios. Então, para mim, colágeno e pele ainda é algo inconclusivo, pela qualidade dos artigos. Possa ser que futuramente mais artigos controlados, bem elaborados, né, com uma metodologia bem robusta, né, controlando os vieses que podem interferir, saia e a gente perceba, o colágeno de fato funciona. Mas os artigos que trazem benefícios não é com colágeno hidrolisado, simplesmente hidrolisado, com peptídeos específicos de colágeno. Então, são fórmulas específicas, tá certo? Então, na minha visão, né, pelo que eu entendi, pelo que eu estudei ainda sobre colágeno, ainda é cedo.
para a gente atribuir um nível de evidência A, por exemplo. Supostamente pode ter benefícios, mas ainda precisa de mais controle. Os estudos são bem fracos em relação a isso. Se você avaliar qual estudo controlou a alimentação, eu não li nenhum. Eu não vi nenhum estudo que controlou a alimentação, por exemplo. Mas possa ser que futuramente a gente encontre esse estudo e a gente consiga comprovar que de fato o colágeno traz benefícios para esse grupo específico da população, nessa condição, aí futuramente possa ser que sim. Olha lá, eu tenho conseguido entregar o plano alimentar na conduta junto com o paciente, na consulta junto com o paciente. Ótimo, sensacional, Carlos. Essa live vai ficar salva aqui, deixa eu ver se eu perdi alguma. Ó, alguns nutricionistas, até médicos, apenas encheram os exames laboratoriais pelos valores de referência. Se assim fosse, não precisava desses profissionais nem de exames para analisar os exames. Concordo, Terezinha, mas não é... Alguns profissionais apenas pegam dados de exames e fazem extrapolações, mesmo dentro dos parâmetros de referência. Exame sem clínica não significa nada. Pergunte a qualquer médico sério, aí ao profissional. Ah, vou solicitar um exame de não sei o quê. Por quê? Não sei o que eu quero fazer. Até exames de rotina, quando não há indicação, por exemplo, exame de próstata a partir de 40 anos. Exame porque tem risco na familiar. Até esses exames de rotina, alguns profissionais falam que não são necessários. Sabe? Porque tem que ter uma indicação. Sabe? Você atirando no escuro. O que mais tem aí, a pessoa pega um exame e faz uma interpretação louca desse exame. Então isso é complicado. Ontem fui um endócrino levar a minha prima, ela estava com a B12 em 200. Ele disse que estava boa, sendo que alguns estudos mostram que abaixo de 350 já tem efeitos negativos. Aí, Thiago, ele tem que casar com a clínica, né? Tá em 200, tudo. Até porque faixa de normalidade de exames, de onde foi que surgiu esse nome, esse número, né? É um estudo populacional que é feito e foi percebido que a maioria dos indivíduos saudáveis apresentavam níveis dentro dessa característica. É assim que surge uma recomendação populacional. As populações são estudadas, investigadas, e a maioria dos indivíduos saudáveis tem níveis dentro dessa faixa. É como se fosse mais ou menos assim. Mas a gente precisa casar. Às vezes a pessoa está com um determinado dado dentro dos parâmetros de saudável, de normal, né? E está apresentando algum sintoma relacionado a essa deficiência. Mais pesquisa, você precisa investigar um pouco mais. E aí, você... fale mais do colágeno. Tome o colágeno e veja se tem efeito. Não é bem assim, né? Por exemplo, tem coisas que são mais importantes para a pele do que o colágeno. Uma alimentação saudável. É muito mais importante você melhorar a sua alimentação do que você suplementar colágeno. Tá, tome colágeno para ver se funciona. Beleza, a alimentação da pessoa é péssima. Sedentária, horrível para a pele também. Então não adianta você só suplementar para ver se funciona. É você saber o que de fato é importante, o que a gente tem de sólido até hoje para melhorar da pele. Aí você faz o que tem que ser feito. Depois, se sobrar dinheiro, você usa o colágeno. Mas sem fazer o que tem que ser feito, não vai dar certo. Se puder, falar sobre o ciclo de Krebs, produção de ATP em relação ao glicogênio, condução para a recuperação muscular. Ju, o que acontece? O glicogênio ele é essencial para a geração de energia. Eu sei que gordura é utilizada para a geração de energia, mas, por exemplo, eu respondi até uma pergunta recente sobre isso. A gente armazena glicogênio na nossa célula muscular em 3 regiões. A gente tem o glicogênio abaixo do sarcolema. O sarcolema é como se fosse a membrana da fibra muscular, que é a célula muscular, né? A gente tem glicogênio intramiofibrilar e intermiofibrilar. Ou seja, a gente tem basicamente glicogênio em 3 locais específicos do nosso músculo. Cada local tem a sua particularidade. A transmissão do impulso nervoso, lá da despolarização, depende de energia. Então o glicogênio tem papel essencial nisso. O glicogênio intramiofibrilas tem papel importantíssimo na recaptação de cálcio. A bomba de cálcio depende de ATP.
Então, por mais que você fale, a actina e miosina depende de ATP, por mais que você fale, tem gordura para fazer essa energia, tem determinadas regiões da célula que dependem dessa energia do glicogênio. Tá certo? Então, isso é mais do que fato que depleção de glicogênio gera fadiga. Né? É como se fosse, não é um feedback, né? Um feed forward, é como se fosse um aviso mais para frente. Não faltou energia, mas se continuar assim vai faltar. Esse é o aviso que a baixa de glicogênio promove, tá certo? E para recuperar, a melhor forma que você tem de recuperar glicogênio é carbo. Todos os meus atletas, exatamente todos, fazem compensação de ingestão de carboidrato. 48 ou 24 horas antes da prova, aumentam a ingestão de carboidrato para garantir que no dia da competição a gente vai ter o máximo possível de glicogênio. Apresentei um caso de um paciente que estava com a creatinina muito elevada. Foi orientado a restringir todas as fontes de proteína animal. Mas eu sei que o plano ficaria muito difícil. Mas Rafael Passos, na comunidade, gravou uma aula sobre isso, sobre restrição proteica na doença renal. Né? É uma conduta comum, mas ainda não tem um nível de evidência A. Né? Ela é baseada num possível mecanismo do consumo excessivo de proteína, tá certo? Então, não é simplesmente, o paciente apresentou alteração de parâmetros renais, né? Você não investigou, que eu vou cortar proteína de todo mundo, certo? Rafael apresentou um trabalho interessantíssimo sobre esse tema, discutindo por que isso é feito, por que isso ainda é conduta, né? Por mais que a gente não tenha estudos robustos em relação a isso, mas por que isso é conduta, e a hipótese é uma hipótese válida, faz sentido. Mas a gente precisa investigar um pouco mais. E realmente é difícil se fazer prescrição com dieta hipoproteica. Muito difícil. Essa seria a melhor conduta? De forma geral, sim. Se houver instalação de doença renal crônica. Mas ainda assim, precisa investigar um pouco mais. A maioria dos profissionais de nutrição analisam os exames laboratoriais apenas pelos valores de referência. Assim, qualquer leigo pode ler um exame. Falta conhecimento desse público para poder prescrever. Exatamente, falta conhecimento nesse público para poder prescrever. Falta conhecimento nesse público para fazer extrapolação também. Olha só que bacana. A gente falou da importância agora do conhecimento da bioquímica, da fisiologia para a elaboração da conduta. Só que tem gente que utiliza esse conhecimento para o mal. Acredito que por inocência ou por falta de senso crítico, as pessoas extrapolam vias bioquímicas. É o famoso caso da insulina com a gordura, não é? A insulina alta inibe lipólise e pronto, a insulina bloqueia o emagrecimento. Essa é uma extrapolação baseada numa via bioquímica. De fato, a insulina estimula a lipogênese e inibe lipólise. Baseado nisso, eu digo que extrapolei de forma errada que a insulina inibe o emagrecimento. A mesma coisa as pessoas fazem com o exame. As pessoas entendem, o exame de esse exame tal aqui mostra que tal coisa tá aumentada. Tá por isso. Aí fazem extrapolações, às vezes baseadas em mecanismos conhecidos, né, que não são reais. Então, tem tantos profissionais que não sabem interpretar de fato, não sabem o que está acontecendo, e tem profissionais que acham que sabem interpretar e fazem extrapolações bizarras. Principalmente aqueles profissionais que solicitam todos os exames, muitos exames que não sabem ler, às vezes interpretam de forma errada. Os estudos mostram que não ajudam, mas quero saber de ti. O colágeno tipo 2 para cartilagem. Olha, para cartilagem que você fala em relação a quê? Tem alguns artigos, inclusive algumas meta-análises, né? Claro que isso ainda é discutível, do benefício de colágeno tipo 2 para osteoartrite, na melhora dos sintomas, certo? Tem artigos que discutem isso. Isso apresenta nível de evidência A? Não, ainda não. Mas existem possíveis benefícios da suplementação para osteoartrite. Professor, fala um pouco sobre o tratamento da fibromialgia, fase sintomática. Lucas, essa é uma área que eu não atuo. Eu não lembro de ter atendido um paciente com fibromialgia. Então a conduta não está fresca na minha cabeça. Aí tem que investigar a fisiologia, a fisiopatologia, o que tem na literatura. Essa eu vou ficar te devendo.
Combinação de alguns marcadores juntamente com a visão clínica faz com que tenhamos uma conduta mais assertiva. Exatamente, Cássio. Corretamente. Em relação à cartilagem, Caroline, em relação à cartilagem como assim? Melhora da cartilagem? Porque você melhorar a osteoartrite, você está melhorando, de certa forma, a cartilagem do indivíduo, né? Mas em qual sentido? Melhorar a cartilagem? Melhorar como? Como é que você faz essa análise para saber se ela foi melhorada ou não? Em que sentido você está querendo saber? Em doenças que envolvem a cartilagem? As pessoas evitam chá, detox, ao invés de fazer o básico que funciona. Exatamente. A aula sobre soja vegetariana vai ser pelo Instagram? Fábio, não. A aula de soja e de dieta vegetariana vai ser para a comunidade. Na semana que vem, a gente vai ter na quarta-feira, na comunidade, aula sobre soja. O alimento soja e a proteína da soja também, porque existem muitos mitos, né, em relação à ingestão de soja. Então, na semana que vem, na aula da comunidade, a gente vai falar sobre soja. Felizmente, tem muito raciocínio engessado de um produto bom, oral, para tal problema, e não é bem assim. Exatamente. Falou. Você dá curso de interpretação de exames bioquímicos? Não dou. Mas assim, eu dou curso de bioquímica, que é a base para você ter uma boa interpretação de exames bioquímicos, tá certo? Inclusive, esse mês a gente vai ter uma turma para o meu curso de bioquímica e fisiologia, certo? É um curso completo. Quem quiser saber mais, fiquem ligados aqui no meu Instagram. Aí, Caroline, foi aquilo que eu falei, sabe? Em relação à redução da dor. Na osteoartrite tem benefícios em relação à suplementação de colágeno, em relação aos sintomas, tá certo? Mas ainda não é um suplemento com bom nível de evidência nesse caso. Porque no curso não ensina bioquímica relacionada, fica sempre monótono, sem contextualizar. Essa é uma pergunta que eu faço sempre, né? Você vai estudar ciência da nutrição, você percebe a importância que a bioquímica tem, né, para a ciência da nutrição e o porquê que isso não está presente na grade do curso, assim, de uma forma tão enfática, sabe? Eu não sei, juro para você, eu não sei. Mas eu estou fazendo a minha parte aqui, ensinando bioquímica para nutricionistas, focado em bioquímica direcionada para nutricionistas, tá certo? Esse é o meu objetivo. Eu sei a importância que ela tem, certo? Então, eu não vejo como ser um bom nutricionista sem entender muito bem essa parte da bioquímica. E é por isso que eu estou aqui para tentar descomplicar essa bioquímica para vocês. Tá certo? Gente, a gente vai finalizar nosso bate-papo de hoje. Live só semana que vem agora, terça-feira. Terça, quarta e quinta a gente vai ter uma live. Amanhã, ou sábado, eu vou divulgar os temas da próxima semana. Se você tiver alguma sugestão de tema da bioquímica descomplicada e quiser mandar para mim por direct, pode encaminhar, certo? Se for válido, a gente vai discutir também. Você sempre salva a gente, Sabrina, estou estudando tudo com base nos seus ensinamentos do YouTube. Aproveite, tem muito conteúdo bacana no meu canal do YouTube também. Fico extremamente feliz em poder contribuir com o aprendizado de vocês, certo? Saber que esse conteúdo que a gente espalha por aqui, tanto no Instagram como no YouTube, faz diferença na carreira de vocês, na jornada, né? Quando eu falo carreira, é carreira, tá certo? A sua jornada como nutricionista já começa na faculdade. Então já comece na faculdade com todo o gás, certo? Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela participação de vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Terça-feira nós estaremos aqui mais uma vez. Então, muito obrigado pela presença, participação. Um excelente finalzinho de quinta-feira para vocês e final de semana já está chegando. Bom final de semana também para vocês. Tchau, tchau, gente!